É o momento mais tenso na relação Brasil-Estados Unidos em toda a história. Né? E aí como é que vai ser? Eles vão ficar retaliando? Onde termina isso? O pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm se intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na segunda semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. E aqui, nesse documento, que tem 13 páginas e acaba de chegar, tem um destaque importante aqui pra gente, em que o PGR, porque quem assina esse pedido é o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele fala o seguinte, que essas publicações se dão, sobretudo, com o avanço, né, dessa ação penal e também reverberam em outros canais de mídia, também em entrevistas a veículos de imprensa. Segundo o PGR, um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como aos julgadores da ação penal da tentativa de golpe. Percebendo-se o propósito de providência imprópria de Eduardo Bolsonaro para parecer crer ser uma provável condenação, que não aconteceu. A gente tem aqui, vamos juntos aqui no documento, em que, descendo um pouquinho mais, aqui, a gente está nesse ponto aqui, há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação. E logo abaixo tem um ponto importante que a PGR destaca, nessa frase aqui de baixo, gente, que começa o intuito. Essa, só mais um pouquinho, isso, aqui. Aqui a PGR fala qual é o objetivo, alegado pela própria PGR, de Eduardo Bolsonaro. O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico se soma ao de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no inquérito 4781, pela intimidação de autoridades da Polícia Federal e do ministro relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse inquérito apuram-se ataques ao TSE, ao STF, por meio virtual, com notícias falsas e ameaças. Subindo mais um pouco aqui, a gente tem mais detalhes dessa argumentação da PGR para pedir ao Supremo que Eduardo Bolsonaro seja investigado. E aí ele diz: em tudo também se nota a motivação retaliatória, que se acena como advertência para as autoridades da Polícia Federal, a gente vai descendo aqui, da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, de que não apenas elas próprias, mas também os seus familiares estão sob ameaça. E aí ele explica essa ameaça. Paulo Gonet diz: a ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano, que o senhor Eduardo Bolsonaro, apresentando-se como, junto a ele, particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. As punições estariam prontas para serem incrementadas e implementadas, gradual ou imediatamente, contra autoridades que investigam a ele próprio, ao seu pai e a correligionários. Essas autoridades integram a PF, a PGR e o Supremo Tribunal Federal. E aí ele continua falando sobre isso, gente, eu vou para um outro ponto aqui, em que ele diz o seguinte, que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal. Traduzindo, a PGR diz o seguinte, que esse discurso que Eduardo Bolsonaro faz junto ao governo dos Estados Unidos, não o governo, mas parlamentares americanos, é uma forma de atentar e intimidar autoridades e que isso está diretamente ligado ao fato do andamento da ação penal da tentativa de golpe. São novos capítulos. Eu vou colocar aqui o que eu acho. Outro dia eu falei pra vocês que essa ação do Eduardo Bolsonaro, caso não se transforme numa punição muito dura, muito efetiva norte-americana, que significaria uma guerra diplomática, ela traria danos muito grandes para ele e para o pai dele. Faz sentido, entendeu? Então assim, quando você saca uma arma, você vai ter que atirar. Ou o outro toma a arma da tua mão e você mostra a fraqueza. O Bolsonaro, durante grande parte do mandato dele, ele ficava sacando a arma. Eu tenho uma arma, vou atirar, hein? Aí o Xandão, cala a boca, ele e guardava a arma. E aqui é o seguinte, eles estão usando como arma agora o governo americano, no caso Marco Rubio, né? Eu até comentei na live da semana passada que é uma estratégia dada. O Marco Rubio falou, estamos estudando, podemos fazer. Da forma como tá, dado que só o ato de falar pressupõe do outro lado uma reação, ou seja, a gente sabia que o governo brasileiro vinha com reação, que a PGR já tá vindo com reação e que o STF virá com reação, e a reação em todas as instâncias que eles podem ter. Agora, a turma do Bolsonaro precisa muito que os caras venham com uma ação. Essa ação, entendam, se o governo americano meter a tal da lei Magnitsky pra cima do Alexandre de Moraes, isso vai entendo que o Alexandre de Moraes vai contar com a sanção de todos os ministros do STF, aí eles vão ter que fazer o quê? Meter lei Magnitsky em toda a Suprema Corte do Brasil. Entendam o que isso significa do ponto de vista das relações bilaterais Brasil e Estados Unidos, tá? Você vai estar... É o momento mais tenso
na relação Brasil e Estados Unidos em toda a história. Né? E aí como é que vai ser? Eles vão ficar retaliando? Onde termina isso? Onde isso termina? Né? Quando você começa a desenhar o problema, se isso não for uma bravata combinada pelo Eduardo com os caras ali pra responder pro próprio público que ele tá trabalhando, se não for uma bravata e for uma ação, a ação tem muitas consequências. O Alexandre pode ter alguns problemas, tá? Mas você está comprando um conflito diplomático bem complicado. Do outro lado, se foi só uma bravata, imaginando que os caras aqui iam recuar, cara, era de se imaginar que eles não recuariam. E assim, eu não consigo duvidar, Rafael Almeida Rizzo, que isso seja apenas mais uma estratégia bosta da família Bolsonaro. Como todas as estratégias bostas do enfrentamento que eles fazem com o Xandão há muito tempo. Eu não sei. Pode ser, porque eu olho, né? Eu olho e falo, cara, as consequências de uma punição disso, né, a magnitude de usar essa lei Magnitsky, ela é grande. Vocês estão entendendo? Não é um terrorista instalado aqui, não é, por exemplo, um empresário corrupto brasileiro aqui. Não, estamos falando da Suprema Corte do Brasil, que por vias tortas exerce uma autoridade acima do comum aqui, autoridade essa reconhecida pelo Legislativo e pelo Executivo. Então, é problemático. E mais, é um uso, conhecendo o uso que tem essa lei Magnitsky. A lei Magnitsky, se eu não me engano, é do governo Obama. Tá? O uso dela seria a primeira vez que ela teria, vamos dizer, a natureza dela sendo alterada por um uso eminentemente político por parte de uma facção do governo americano. Porque o governo americano é um governo republicano, sim. Mas tem uma facção mais maga, que esses caras estão muito próximos. Então uma facção de um governo republicano estaria usando essa lei. Essa lei foi construída de maneira consensual. Se não me engano, ela teve aquele famoso, eles chamam de bipartisan, né? Que os dois partidos, tanto o republicano quanto o democrata, foram a favor da lei Magnitsky, entendeu? Então você estaria criando uma lei que estaria sendo usada aqui dentro de um contexto de aliança Trump-Bolsonaro. Isso teria consequências não para a relação Trump-Bolsonaro apenas, mas para a relação Estados Unidos-Brasil. Eu tô olhando e falo assim, pô, se o Eduardo e a turma deles conseguirem isso, cara, a influência que eles têm dentro do governo americano é muito maior do que todo mundo imagina. Fato. Muito maior. Agora, se não, isso for mais uma latida, cara, como a gente já tá vendo do Gonê, eles vão se ferrar, cara. Você entende isso, Rizzo? Uhum. Vai vir um chumbo muito do grosso pra cima desses caras. Vai vir um chumbo que não é pouco. Eles têm ideia do que eles estão fazendo? Volto a colocar, todas as estratégias tocadas por esses caras sempre foram, vamos dizer, de ordem marqueteira. Né? É o marketing. Vou fazer, vai acontecer, a minha caneta é poderosa. Os meses que antecederam o 8 de janeiro, né, o novembro e dezembro de 2022 foram isso. Bravata, dá com pau, bravata, e não era nada no fim. Difícil, hein? Eu volto a colocar. Essa história começa a ficar complicada. Eles têm que saber o que eles estão fazendo. Talvez tenha uma parada que assim, os bolsonaristas tenham certeza da condenação. Né? Então, o Bolsonaro vai ser preso. E aí, cara, eles começam a tomar medidas desesperadas, né, tentando chacoalhar o jogo. Isso é uma possibilidade. Medidas desesperadas tentando chacoalhar um jogo que começa a ficar bastante complicado. Né? Tanto o Bolsonaro mandando recado pro Tarcísio, que é o que a gente começou a live falando, quanto essa ação ali junto ao governo americano, dão o tom do tipo, vai dar merda e tal. A gente tá sabendo também o seguinte, por exemplo, Carla Zambelli, ela não apenas perderá o mandato, ela será presa. Todo mundo tem uma impressão geral de que haverá a prisão da Carla Zambelli. Vocês têm ideia do que isso significa? Entendeu? É como se fosse um prenúncio aí de algo maior, né? O bolsonarismo começa a lidar com as consequências da guerra que eles iniciaram e estão travando aí. Eu volto a colocar uma guerra que eu não estou em nenhum dos lados. Não dá pra ficar no lado. Eu não estou nem do lado do Xandão, nem do STF, nem do Barroso. Nem tenho como ficar, nem quero ficar. Muito menos vou ficar ao lado do bolsonarismo. Pra mim é uma guerra que não interessa pro Brasil, porque os dois lados são parte do problema, não parte da solução. É como se, né, você tem dois cânceres, sei lá, nem sei se isso existe na medicina, tô falando um absurdo, os dois tumores se encontram e se combatem, né? É muito louco, cara. Duas infecções você tá tendo ao mesmo tempo. É isso, a gente tá com febre de duas doenças diferentes.
No fundo, isso aqui é só falência múltipla dos órgãos no organismo chamado Brasil. Né? Então, você acha que o Bolsonaro prefere essa treta gigantesca via Estados Unidos, contra ele e o Eduardo, do que deixar o Tarcísio ganhar de boa e talvez dar graça pra ele depois? Ou você acha que não existe esse cálculo, tô viajando na Porque existe a salvação do Bolsonaro e existe também a salvação política do Bolsonaro. O Bolsonaro pode tentar uma pacificação via Tarcísio, mas morrer politicamente. Aí ele morre politicamente. Aí ele morre. Porque aí ele é, no mínimo, substituído no imaginário. Né? E essa substituição no imaginário... E aí entra uma parada, o Bolsonaro não tá bem de saúde. Vamos supor que ele só pode recuperar os direitos políticos, Riso, lá pra eleição de 2030. Né? Depois de 2030. Foi agora Só 34. Ele não vai ter idade nem saúde pra concorrer em 34. As últimas chances que ele tem, assim, de... Acho que a última eleição com saúde que ele poderia disputar era 26. Acho que ele não vai estar bem pra 30, vai estar muito velho e muito doente. Ó, entrou o sétimo, faltam 3, galera. Faltam 3. Então, Então, ele prefere morrer de vez do que morrer politicamente? Talvez. Ou assim, ele não quer ser preso. Morrer no sentido figurado, tá? Não, assim, tem um lance de não ser preso também, né? Então ele tá adotando caminhos diferentes. É uma morte lenta, né? O Tarcísio ganhar pra ele, talvez ele veja como uma morte lenta. Talvez ele consiga uma graça, consiga até um acordão pra evitar uma prisão. Agora tudo isso é muito louco, né? A gente tá falando aqui na maior normalidade dele fazer um acordão pra evitar uma prisão. Ora, nós vivemos, amigos, não tem nada, né, nada anormal aqui. Nós vivemos um país em que foi feito um acordão pra soltar o Lula. Foi feito um acordão para soltar o Lula. Nós temos achar que pra esses figurões a justiça segue um rumo normal. Não tem nada disso. Os julgamentos no Brasil são eminentemente políticos e cada vez mais são políticos. Então, é um game. O que vocês acham? Botem aí nos comentários.